Graça e paz, meus amados irmãos. Aqui é o reverendo pastor João Batista Cantário, diretamente aqui do Pernambuco, a sede da Igreja Batista Ortodoxa, como de palavra. Quinta-feira eu disse que estaremos na quinta, sábado, domingo e segunda, gravando no YouTube. Então aqui estamos nós para cumprir essa tarefa, né? Enquanto isso está acontecendo agora nesse exato momento, a campanha, né, no grupo do WhatsApp com a pastora Divanilda e mais os irmãos que se encontram ali no grupo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Já vai aí hoje primeira semana e vai a semana que vem também. Então nós estamos aqui para deixar uma palavra do Senhor também, como promessa dívida, estamos aqui. E vai ser sempre assim, meus irmãos, até que Jesus nos dê a graça de estar pregando ao vivo no YouTube. Por enquanto a gente está só gravando, né? E depois a gente põe no YouTube e manda para os irmãos particular e também no grupo da Igreja Batista Ortodoxa. Meus amados, eu preciso que você nos ajude a fazer missões. Você possa se inscrever no canal Primeira Igreja Batista Ortodoxa e também você possa compartilhar, né, as nossas mensagens. Você pode aí também estar se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o seu joinha ali, né, para que o YouTube venha entender que tem sido assim de aproveito, de bom aproveito, né? E você possa aí estar nos ajudando, compartilhando as nossas mensagens, chamando o teu amigo, o teu irmão, né, que é mais próximo de você, para nos ajudar nesta campanha, né? Nesta campanha, para que eu venha conseguir no mínimo 50 pessoas. A partir de 50 pessoas já posso gravar ao vivo, ou melhor, a gente já pode fazer o programa ao vivo, né? E eu preciso que você nos ajude nesta hora, né, a promover o reino dos céus. Amém? Meus irmãos queridos, estamos aqui agora para falar da palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 26. Vamos aqui do primeiro versículo ao versículo de número 6, que diz assim: 2 Crônicas, capítulo 26, do 1 ao 6, a epígrafe diz: o reinado de Uzias. Todo o povo de Judá tomou a Uzias, que era de 16 anos, e o constituiu rei em lugar de Amazias, seu pai. Ele edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei descansou com seus pais. Uzias tinha 16 anos quando começou a reinar, e 52 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe, Jecolias de Jerusalém. Ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazias seu pai. Propôs-se buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Eu disse até o 6, mas até o 5, essa última parte eu quero frisar, a última parte do versículo 5, né? Nos dias em que buscou ao Senhor,
Deus o fez prosperar. Glória a Deus. Eu quero trazer a palavra do Senhor, o tema, a humildade conquista a presença de Deus. A humildade conquista a presença de Deus. Meus amados, a palavra do Senhor diz que esse homem, esse jovem, com 16 anos, foi instituído rei no lugar de seu pai. E reinou 52 anos, contando o dia do seu reinado. 52, com mais 16, que ele tinha 68 anos, quando Uzias caiu da graça. Meus irmãos, é bem clara esta palavra nesta noite. Enquanto Uzias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Ele conquistou terras. A palavra aqui discorre, nós não vamos ler, mas ele teve as melhores terras de horta, de plantação. Ele foi conhecido até mesmo nas divisas não só do município, mas também do Estado de Israel. Ele foi conhecido mundialmente, internacionalmente. Ele foi um homem que tudo que ele pensava, tudo que ele planejava, Deus assinava embaixo. Ele foi um homem que os melhores exércitos, os melhores homens de guerra, os melhores carros de guerra, tinha quase 5.000 carros, quase 6.000 homens ao seu comando. E a palavra diz, enquanto Uzias serviu ao Senhor, Deus os fez prosperar. Aí, amados, um homem com 16 anos recebe uma incumbência, recebe um legado, recebe um cajado muito grande para estar trabalhando e mostrando o resultado. Como seu pai era um homem sério, ele também foi. Então, aonde ele punhava a mão, Deus prosperava, porque ele estava no caminho que Deus estava trilhando para ele. Ele morreu com 68 anos de idade. Ele lutou dos 16 em diante, 52 anos de luta, de reinado, conquistou, ganhou batalhas, ganhou terra, tinha tudo que precisava. Porém, ele batalhou 52 anos. E na última hora, dentro de 10 minutos, ele perdeu tudo. É por isso que eu digo que anos de crente não salva ninguém. Está entendendo o mistério? A humildade conquista a presença de Deus. O que conquista a presença de Deus? Ser humilde. Eu preciso lembrar aos irmãos que a humildade não está no vestir. A humildade está lá dentro de nós. E esse homem, quando conquistou batalhas grandes, esse homem, quando foi conhecido internacionalmente, esse homem, quando estava com todas as patentes de divisa conquistada, esse homem era um trilionário, se é que existe. Esse homem, que era um homem que não tinha precisão de nada, tudo ele tinha, e ainda a graça de Deus,
A única coisa que ele não podia é tomar para si o cargo de sacerdote. Está entendendo o mistério? Mas ele achou que ele era o cara, ele achou que ele era apto. Por quê? Porque a grandeza tomou conta de rei Uzias. O rei Uzias, a grandeza, o espírito de grandeza, tomou conta da vida de Uzias. Quero parar um pouquinho aqui. Se você está escutando um som, um fundo musical aí, são os vizinhos que estão aí se divertindo, né? Final de semana, beira no praia, é assim mesmo. Então, os irmãos, vamos focalizar aqui na palavra para a glória do Senhor. Esse homem, Uzias, ele se engrandeceu, deixou que o espírito da vaidade, né? Porque uma pessoa que se deixa engrandecer por aquilo que ele não sabia fazer, um homem, um jovem com 16 anos. Enquanto ele estava ao pé, não é esse profeta Zacarias, não é o Zacarias da Bíblia, é outro profeta vidente. Tem algumas tradições que falam vidente. Aqui nós falamos, propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Enquanto ele propôs de buscar ao Senhor, Deus o fez prosperar. Prosperidade, irmã. A prosperidade, irmã, só acontece quando estamos na presença de Deus, fazendo aquilo que convém a Ele, debaixo da graça dEle, consultando Ele todos os dias. Aí nós estamos na presença de Deus. Aí Deus nos faz prosperar, nos faz crescer, nos faz buscar, nos faz entender. Desculpe. Está entendendo o mistério? E por que então nós vemos, amados? Olha só uma ilustração que Jesus me dá agora. Por que nós vemos aí pessoas, nós vimos pessoas sábias nas Escrituras, poderosas nas Escrituras. Quando falam, é um português, um S e um R sem errar. Porém, não é mundialmente conhecido, municipalmente conhecido. No bairro, né, ninguém... Por quê? Porque o eu entrou. E quando o eu entra, Jesus não opera. Enquanto Ezequias buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. A humildade atrai ou conquista a presença de Deus. A humildade conquista a presença de Deus. Amados, é muito sério o que estamos aqui falando. Esse homem lutou 52 anos, foi o maior rico na região, o primeiro da região a ter riquezas infundáveis, gado a perder de vista, ovelha a perder de vista, soldado a perder de vista, terra a perder de vista, mas por uma falha de 10 minutos, ele perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque ele não podia obter o cargo de sacerdote. E ele achou que ele já era o grandão, que ele já era o bambambam, que ele já era o cara, que ele já era o bola da vez. Entrou no santuário, no santo, pegou o incensário, que não era para ele ter pego. E os sacerdotes, quando ficou vendo isso, foi de encontro a ele, mas já era tarde, ele já estava lá, com o incensário na mão, e no momento que ele está se achando que ele pode fazer, brota uma lepra na testa de Uzias, do rei Uzias. Uma lepra na hora, imediatamente, nasce na testa de Uzias. Um homem
sábio, um homem que conquistou até mesmo o estrangeiro, pessoas de longe, a fama dele chegava até a outros países, pessoas lhe admiravam pela sua sabedoria e o poder de conquista. E agora, quando ele tem tudo, tinha conquistado tudo, ele achou que também ele podia ter o cargo de sacerdote. Aí ele se estrepou, aí ele se enganou, porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Está entendendo o mistério? E aí então o que acontece? Quando ele pega o incensário, brota uma lepra na testa dele, e o sacerdote diz: você não poderia ter feito isso. Você adquiriu para ti algo que nunca mais se reverte. Por quê? Porque você agora desobedeceu a Deus. E quando a lepra nasce na testa, ele sai correndo do santuário. E ele tem que ir morar em uma casa longe do arraial, longe da cidade, num lugar, num cercado, afastado de tudo e de todos, da sua família, e o seu filho vem reinar no seu lugar. Por quê? Porque ele achou que já podia também tomar para si os títulos de sacerdote. Meus irmãos, temos que ser humildes, porque a humildade não vem externamente, a humildade vem de dentro para fora. A humildade não está no vestir, no calçar, no falar. A humildade não está em você fazer caridade. A humildade não está em você entregar cesta básica. Por quê? Porque a primeira coisa quando você dá uma cesta básica é tirar selfie. Eu estou doando para tal, tal e tal. E aí? A humildade conquista a presença de Deus. Esse homem viveu 68 anos. Trabalhou para Jesus desde os seus 16, 52 anos. E na última hora perdeu tudo. Perdeu graça, perdeu saúde, perdeu bens, perdeu tudo. E todos que passavam olhavam a situação miserável que se tornou o rei Uzias, por ter desobedecido, achando que era o bambambam, entrou na casa de Deus como se fosse um sacerdote e começou a queimar, a oferecer sacrifício no lugar do sacerdote, coisa que ele não podia ter feito. Então, nesta noite, amados, é uma palavra de reflexão. Glória a Deus pelo que Deus tem te dado. Seja humilde e para administrar aquilo que Deus tem te dado. Por quê? Porque a humildade conquista a presença de Deus. Eu fiz questão, ainda falei para minha esposa, perguntei ela se eu podia. Amor, eu posso postar no grupo da igreja o nosso dia a dia, um pouquinho do nosso dia a dia? Ela disse: pode. Por que eu fiz isso? Porque muitos pensam que, na ideia de algumas pessoas, de muitas pessoas, ou melhor dizendo, que pastor vive de comer a lã dos outros, das ovelhas, e não é. Então eu fiz questão de colocar. E agora eu tenho questão de falar para os irmãos que tudo isso que você viu aí no grupo, eu aprendi agora, de 2 anos. Em 2 anos. A minha professora aqui na terra, minha esposa, pastora Divanildo, e no céu, o eterno Jesus, que tem todo dia me mostrado: faça isso, faça assim que dá certo, faça assim, às vezes dá errado, às vezes dá certo. E nós temos conquistado toda a honra
E toda glória pertence a Jesus, que me ensinou a ser um artesão, coisa que eu tinha vontade há muitos anos. E quando eu cheguei aqui, há 2 anos atrás, que eu casei com a minha esposa, eu não tinha dons de fazer nada de artesão. Sempre tentei, mas nunca dei conta. Mas eu valorizo isso. Por quê? Porque é uma porta de escape que Jesus nos deu. Paulo era um fazedor de tendas. Tendas grandes, bonitas, mas ele não se orgulhava disso. Ele não... Pedro era um pescador, um homem que tinha até empresa de pesca, e ele não era ele era humilde. Então nessa noite, amados, a humildade conquista a presença de Deus. Uzias, enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Meu amado, minha amada, vamos vigiar nessa última hora. Por quê? Porque esse homem ficou 52 anos ele de conquista e perdeu em 10 minutos tudo que ele conquistou em 52 anos. É uma reflexão nesta noite. Vamos voltar para a palavra. Vamos saber que tudo que temos foi Deus que deu. O ar que respiramos, a comida que comemos, a roupa que vestimos, o carro que anda, que alguém anda, que eu ainda não tenho, por enquanto. Tudo pertence a Ele. Nós só administramos. E aí você vai ver a providência de Deus. Enquanto você estiver debaixo da graça, Deus vai te fazer prosperar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, que Deus te dê vitória, em nome de Jesus. Amanhã, domingo, estaremos aqui no YouTube novamente.